Miguel acordou com o som de batidas violentas na porta do quarto. Seu pai, com o rosto vermelho de raiva, irrompeu no cômodo segurando o celular de Miguel nas mãos, exibindo mensagens trocadas com João, seu namorado secreto. Você é uma vergonha para esta família, gritou ele, jogando o aparelho no chão e pisoteando-o, enquanto a mãe chorava ao fundo, e os irmãos observavam em silêncio horrorizado. A família inteira se reuniu na sala de estar da casa em Lisboa, e em menos de uma hora, Miguel foi expulso para a rua com apenas uma mochila nas costas. Ele vagou pelas ruas chuvosas da capital portuguesa, o coração acelerado, sem saber para onde ir, até que ligou para a avó, Dona Maria, a única que sempre o entendera. Ela, uma viúva de 78 anos vivendo em uma pequena vila no Alentejo, abriu as portas de sua modesta casa para ele, dizendo: "Aqui você é livre para ser quem é, meu neto." Nos dias seguintes, Miguel se instalou na casa da avó, um lugar simples com paredes caiadas e um jardim de oliveiras. A vida ali era tranquila, mas o peso da rejeição familiar o consumia. Ele passava noites em claro, revivendo as palavras duras do pai: "Nenhum filho meu vai manchar nosso nome com essa aberração." A avó, com sua sabedoria acumulada, tentava consolá-lo com histórias de sua própria juventude, quando enfrentara preconceitos por se casar contra a vontade da família. A sociedade muda devagar, Miguel, mas o amor verdadeiro vence no final, ela dizia, servindo-lhe chá de ervas colhidas no quintal. Enquanto isso, em Lisboa, a família de Miguel lidava com o vazio deixado por sua ausência. O pai, um comerciante conservador, sentia uma mistura de raiva e culpa, mas o orgulho o impedia de recuar. A mãe, dividida entre o amor pelo filho e a lealdade ao marido, chorava em segredo, questionando se haviam tomado a decisão certa. Os irmãos mais novos, influenciados pelo ambiente católico tradicional da casa, começavam a internalizar o preconceito, repetindo frases como "ele escolheu esse caminho errado." Miguel, aos 25 anos, era um jovem talentoso, formado em design gráfico, mas agora desempregado e isolado. Ele começou a trabalhar em freelances remotos, usando o antigo computador da avó, enquanto tentava reconstruir sua vida. Foi nessa fase que ele se reconectou mais profundamente com João, seu namorado de 28 anos, um professor de história em uma escola secundária de Lisboa. Eles se conheceram em uma manifestação pelos direitos LGBT na capital, e o relacionamento floresceu em segredo, cheio de promessas sussurradas e encontros furtivos. João visitava Miguel aos fins de semana, dirigindo horas pela estrada sinuosa até o Alentejo. Seus encontros eram marcados por conversas profundas sobre identidade e aceitação. "Eu te amo pelo que você é, não apesar disso", João dizia, segurando as mãos de Miguel sob a mesa da cozinha, enquanto Dona Maria fingia não notar, mas sorria internamente. Ela via neles o reflexo de um amor puro, algo que sua geração raramente permitia. Mas as sombras do passado não demoraram a reaparecer. Cartas anônimas chegavam à casa da avó, com ameaças veladas da família: "Volte e se corrija, ou esqueça que existimos." Miguel as rasgava, mas o medo crescia. Ele se debatia internamente: valia a pena lutar por uma família que o rejeitava, ou era melhor construir uma nova vida? A avó o incentivava a perdoar, mas Miguel sentia a raiva borbulhando, questionando a moralidade de uma sociedade que priorizava tradições sobre o bem-estar humano. À medida que os meses passavam, Miguel começou a se envolver com a comunidade local LGBT, participando de grupos online e até ajudando a organizar um pequeno evento de conscientização na vila. Isso atraiu olhares curiosos e comentários maliciosos dos vizinhos, mas também aliados inesperados. Uma vizinha idosa, amiga de Dona Maria, confidenciou que seu próprio filho havia passado pelo mesmo, e ofereceu apoio. Essas conexões ajudaram Miguel a curar, mas o conflito interno persistia, ele se sentia traído pela família, e cada decisão parecia uma escolha entre lealdade e autenticidade. João, por sua vez, enfrentava suas próprias batalhas. Na escola onde lecionava, rumores sobre sua orientação sexual começaram a circular, ameaçando sua carreira. Ele debatia se deveria se assumir publicamente ou manter o silêncio para proteger seu emprego. "Se eu perco isso, como vou te apoiar?", ele perguntava a Miguel durante uma ligação noturna. Miguel, tocado pela dedicação de João, respondia: "Nós enfrentamos isso juntos, custe o que custar." A tensão culminava quando Dona Maria adoeceu subitamente. Um resfriado evoluiu para pneumonia, e Miguel a levou ao hospital regional. Ali, sozinho nos corredores frios, ele refletia sobre as perdas, a família que o abandonara, o amor que lutava para sobreviver, e agora a possibilidade de perder sua âncora. Os médicos diagnosticaram uma condição grave, e Miguel passou dias ao lado da cama dela, segurando sua mão enrugada. "Você me salvou, vó. Não me deixe agora", ele sussurrava, lágrimas escorrendo. Enquanto isso, a família em Lisboa recebia notícias da doença através de um primo distante. O pai hesitava em visitar, preso em seu orgulho, mas a mãe insistia: "Ele é nosso filho, independentemente de tudo."
Essa divisão familiar plantava as sementes de um conflito maior, que se desdobraria nos próximos capítulos da vida de Miguel. Dona Maria lutava pela vida no hospital, e Miguel dividia seu tempo entre visitas e trabalhos freelances para pagar as contas médicas. João chegava sempre que podia, trazendo flores e palavras de encorajamento, mas a pressão sobre o relacionamento deles aumentava. Em uma noite chuvosa, enquanto Miguel velava a avó, ele recebeu uma ligação do pai: "Sua avó está morrendo por causa do stress que você causou. Volte e peça perdão." As palavras ecoaram como um soco no estômago. Miguel desligou o telefone, tremendo de raiva e tristeza. Ele questionava se sua escolha de viver autenticamente havia de fato contribuído para a doença da avó. Dona Maria, em um momento de lucidez, apertou sua mão: "Não escute eles, filho. Eu vivi uma vida plena te defendendo." Mas a dúvida plantada crescia, forçando Miguel a confrontar Mauta Nossé. Era egoísmo priorizar sua felicidade sobre a harmonia familiar. João, sentindo a vulnerabilidade de Miguel, propôs que eles se mudassem juntos para uma cidade menor, longe dos olhares julgadores. "Podemos começar de novo, construir nossa própria família", ele disse durante um passeio pelo jardim da avó, agora abandonado. Miguel hesitava, temendo que isso significasse fugir em vez de enfrentar. Essa indecisão criava tensões no relacionamento. João se sentia secundário, enquanto Miguel lutava com a culpa. Na família em Lisboa, o pai organizava uma reunião para discutir o problema de Miguel. Os irmãos, agora adolescentes, expressavam opiniões divididas. O mais velho concordava com o pai, vendo a homossexualidade como um pecado, enquanto a irmã mais nova questionava: "E se ele for feliz assim?" A mãe, mediadora, sugeria uma reconciliação, mas o pai rejeitava: "Ele escolheu nos trair." Essa dinâmica revelava as camadas de preconceito enraizado na sociedade portuguesa conservadora, onde a igreja ainda influenciava muitas decisões. Miguel, inspirado pela força da avó, decidiu-se assumir mais abertamente. Ele escreveu um artigo para um blog LGBT local, compartilhando sua história de rejeição e redenção com Dona Maria. O texto viralizou nas redes sociais, atraindo apoio de estranhos, mas também ódio. Comentários como "Você merece o que aconteceu" o feriam, mas também o fortaleciam. João apoiava, mas alertava: "Isso pode trazer mais problemas para nós." A saúde de Dona Maria piorava, e os médicos recomendavam cuidados paliativos em casa. Miguel a trouxe de volta, transformando a sala em um quarto improvisado. Ali, eles passavam horas conversando sobre o passado. Ela revelava segredos: seu próprio irmão havia sido gay, forçado a se casar e vivendo infeliz até a morte. "Não repita os erros da nossa família", ela implorava. Essas revelações abalavam Miguel, fazendo-o questionar se o ciclo de preconceito poderia ser quebrado. João enfrentava uma crise no trabalho. Um pai de aluno o confrontou sobre os rumores, ameaçando reclamar à direção. "Você não é exemplo para as crianças", disse o homem. João debateu internamente: negar tudo ou assumir. Ele escolheu a honestidade, conversando com o diretor, que, surpreendentemente, o apoiou. Sua vida pessoal não interfere no seu profissionalismo. Essa vitória pequena impulsionava João a pressionar Miguel por mais compromisso. Mas a tragédia se terá quando Dona Maria faleceu pacificamente em uma manhã ensolarada. Miguel, ao lado dela, sentiu o mundo desabar. Ele organizou o funeral na vila, convidando a família, mas apenas a mãe e a irmã apareceram. O pai enviou uma coroa de flores com uma nota fria: "Descansa em paz, mãe." A ausência dele intensificava a dor de Miguel, que chorava sobre o caixão, questionando o preço da autenticidade. No velório, tensões explodiram. A mãe abraçou Miguel, sussurrando: "Eu sinto sua falta." Mas a irmã, influenciada pelo pai, hesitava. João permaneceu ao lado de Miguel, um pilar silencioso, mas olhares dos vizinhos o julgavam. Após o enterro, Miguel herdou a casa da avó, o único refúgio que lhe restava. Ele e João decidiram morar ali temporariamente, planejando reformas para torná-la seu lar. Entretanto, a família não aceitava a herança. O pai, sentindo-se traído por Dona Maria ter deixado tudo para Miguel, tramava em segredo. Ele contatava advogados, alegando que Miguel era incapaz moralmente de herdar. Essa traição velada adicionava camadas de drama, forçando Miguel a contratar um advogado próprio, esgotando suas economias. Miguel mergulhava em depressão pós-luto, questionando cada decisão. Valeu a pena perder tudo por amor? Ele perguntava a João durante noites insones. João respondia com paciência, mas o stress testava os limites deles. Um argumento acalorado surgiu quando Miguel sugeriu reconciliação com a família: "Talvez eu deva fingir ser quem eles querem." João, ferido, retrucava: "Isso nos destruiria." A sociedade ao redor não ajudava. Na vila, boatos se espalhavam sobre o neto gay que matou a avó de desgosto. Miguel enfrentava olhares hostis no mercado local,
e até perdeu um cliente freelance por preconceito. Essas microagressões acumulavam, levando a um ponto de ruptura onde Miguel considerava abandonar tudo e emigrar. João, determinado, organizava uma rede de apoio. Amigos LGBT de Lisboa vinham visitá-los, trazendo solidariedade. Uma noite, em uma reunião informal, eles discutiam leis portuguesas sobre direitos gays, que avançavam, mas ainda enfrentavam resistência em áreas rurais. Isso inspirava Miguel a lutar, mas o custo emocional era alto. Com a casa da avó agora sua, Miguel e João iniciavam reformas, pintando paredes e plantando flores no jardim como símbolo de renascimento. Mas a paz era ilusória. Uma carta do advogado da família chegava, contestando o testamento. Dona Maria estava sob influência indevida. Miguel, furioso, via isso como uma traição final, questionando a ética de uma família que priorizava o orgulho sobre o luto. João apoiava no processo legal, mas o stress abalava o relacionamento. Discussões frequentes surgiam. Miguel culpava João por incentivá-lo a se assumir, enquanto João se sentia sobrecarregado. Eu te amo, mas não posso carregar seu fardo sozinho, João confessava em uma noite tempestuosa. Miguel, tocado pela honestidade, prometia mudar, mas o ciclo de dor persistia. Na corte em Évora, o julgamento começava. O pai de Miguel testemunhava, alegando que a homossexualidade de Miguel o tornava instável. A mãe, chamada como testemunha, hesitava, mas defendia o filho. Ele é um bom homem, independentemente de quem ama. Essa declaração rachava a família. O pai a acusava de traição, levando a uma separação temporária. Miguel, no banco das testemunhas, expunha sua história, a expulsão, o refúgio com a avó, o amor por João. O juiz, um homem progressista, ouvia atentamente, mas a sociedade conservadora influenciava. Advogados debatiam moralidade versus lei, destacando tensões sociais em Portugal, onde o casamento gay era legal, mas preconceitos persistiam. Fora da corte, protestos pequenos ocorriam. Ativistas LGBT apoiavam Miguel, enquanto grupos conservadores o condenavam. João, exposto publicamente, perdia alunos na escola, mas ganhava aliados entre colegas. Essa polarização forçava ambos a confrontar escolhas, sacrificar o amor pela aceitação familiar. Miguel vencia a disputa legal, mantendo a casa. Mas a vitória era amarga, a família se fragmentava. A mãe se mudava temporariamente para a vila, reconectando com Miguel, mas o pai jurava vingança. Você destruiu tudo. Essa ameaça velada criava paranoia. Miguel instalava câmaras, temendo retaliação. João propunha casamento, como ato de defiance. Vamos mostrar que nosso amor é válido, ele dizia. Miguel aceitava, mas dúvidas internas o atormentavam. Era o momento certo, com tanta dor. Planejamentos prosseguiam em segredo, convidando apenas amigos próximos. A mãe de Miguel, agora aliada, revelava segredos do pai. Ele próprio havia reprimido atrasos no passado, projetando raiva no filho. Essa revelação abalava Miguel, humanizando o inimigo, mas também intensificando a raiva. Ele me puniu pelo que ele mesmo sente. Tensões escalavam quando o pai, bêbado, ligava para Miguel. Você matou sua avó e agora rouba sua herança. Miguel desligava, mas o dano estava feito. Ele mergulhava em terapia online, explorando traumas, aprendendo a perdoar sem esquecer. João enfrentava backlash na escola, uma petição para sua demissão circulava. Ele debatia renunciar, mas Miguel o incentivava. Lute como eu lutei. Juntos, eles participavam de uma marcha em Lisboa, ganhando visibilidade, mas atraindo ódio online. A casa se tornava um santuário, mas intrusos noturnos deixavam grafites homofóbicos. Miguel suspeitava da família, confrontando o irmão mais velho, que negava, mas olhava culpado. Essa confrontação levava a uma briga física, terminando em polícia envolvida. A mãe media uma reunião familiar na casa. O pai aparecia relutante, e diálogos tensos surgiam, acusações de traição, defesas de amor. O pai admitia preconceitos, mas não pedia perdão, saindo furioso. Essa meia reconciliação deixava Miguel esperançoso, mas cauteloso. João e Miguel casavam em uma cerimônia íntima no jardim, com a mãe e amigos presentes. Votos trocados prometiam resiliência, mas a ausência do pai doía. Fotos do evento vazavam, intensificando reações mistas na comunidade. Pós-casamento, paz reinava brevemente. Miguel expandia seu negócio de design, focando em campanhas LGBT. João recebia promoção, provando que a honestidade pagava. Mas sombras persistiam, rumores de vingança familiar circulavam. A lua de mel em Porto era um oásis, mas ao retornarem, encontravam a casa vandalizada, janelas quebradas, móveis destruídos. Miguel chamava a polícia, suspeitando do pai. Investigação revelava impressões digitais do irmão mais velho, levando a uma prisão. O pai, confrontado, admitia ter incentivado,
ele merecia uma lição. Essa traição final destruía qualquer esperança de reconciliação. Miguel processava a família por danos, mas o custo emocional era imenso. Ele questionava: o amor vale tanto sofrimento? João ancorava, mas o relacionamento rachava sob pressão. A mãe, dividida, deixava o marido, mudando-se permanentemente para a vila. Ela e Miguel reconstruíam laços, mas o luto pela família perdida persistia. A irmã visitava, pedindo perdão: eu estava errada. Essas reconciliações parciais curavam, mas cicatrizes permaneciam. João perdia o emprego devido ao escândalo, forçando-os a reconsiderar planos. Ele encontrava trabalho em uma ONG LGBT, transformando dor em ativismo. Miguel juntava-se, palestrando sobre a rejeição familiar, inspirando outros. Mas o clímax veio quando o pai, sozinho e arrependido, tentava contato. Miguel o encontrava em um café em Lisboa: por que nos odiou tanto? O pai confessava medos internos, chorando pela primeira vez. Miguel perdoava parcialmente, mas mantinha distância: você pagou o preço da sua ignorância. A sociedade reagia, mídia cobria a história, destacando questões LGBT em Portugal. Miguel se tornava figura pública, mas o assédio aumentava. Ataques online o levavam à depressão, questionando se a visibilidade valia. João propunha adoção, sonhando com família própria. Miguel hesitava, temendo repetir ciclos. Debates internos exploravam ética: gays podiam ser bons pais em uma sociedade preconceituosa. Uma noite, incêndio engolfava a casa. Miguel e João escapavam por pouco, assistindo tudo queimar. A investigação apontava arsonismo. O pai, em desespero, confessava. Preso, ele gritava: eu perdi tudo por causa dele. Miguel, sem lar, confrontava perdas: família, avó, casa. Mas com João ao lado, ele via renascimento. Eles se mudavam para Lisboa, alugando um apartamento, reconstruindo. A mãe os apoiava financeiramente, vendendo bens. A irmã se tornava aliada, participando de eventos LGBT. Essa nova dinâmica curava, mas o trauma persistia. Miguel escrevia um livro sobre sua jornada, expondo verdades cruas. Publicação trazia aclamação, mas críticas de conservadores. Ele debatia em entrevistas: o preconceito destrói famílias, o amor as reconstrói. João e Miguel adotavam uma criança órfã, desafiando normas. Processo legal testava resiliência, mas venciam, tornando-se pais. Com a adoção finalizada, Miguel e João acolhiam Tomás, um menino de 5 anos, em seu novo lar em Lisboa. A criança trazia alegria, mas desafios: explicar a Tomás sobre sua família diferente em uma sociedade ainda dividida. Miguel via nisso um teste final de suas escolhas. O pai, na prisão, enviava cartas de arrependimento: eu errei, filho. Perdoe-me. Miguel visitava, confrontando: suas ações quase nos mataram. O pai, quebrado, prometia mudança, mas Miguel mantinha barreiras: o perdão vem com tempo. A mãe se reintegrava, tornando-se avó amorosa para Tomás. Ela e a irmã ajudavam nos cuidados, formando uma família reconstituída. Mas memórias da casa queimada assombravam Miguel, levando a terapia familiar. João prosperava na ONG, advocando por leis contra crimes de ódio. Miguel, com seu livro best-seller, viajava palestrando, inspirando jovens LGBT. Suas histórias de resiliência tocavam corações, mas atraíam ameaças, forçando-os à cautela. Um ano após o incêndio, Miguel recebia prêmios por ativismo. Em um discurso, ele refletia: eu paguei caro por ser eu mesmo, mas ganhei uma vida autêntica. João, ao lado, sussurrava orgulho. Mas conflitos internos persistiam. Miguel questionava se perdoar o pai era traição à sua dor. João o incentivava: perdão liberta você, não ele. Tomás, inocente, perguntava sobre o avô: por que ele fez isso? Miguel explicava com honestidade: algumas pessoas têm medo do diferente. Essa educação moldava Tomás em uma criança empática. A sociedade evoluía, Portugal aprovava leis mais protetoras para LGBT. Miguel via progresso, mas sabia que batalhas continuavam. Ele e João celebravam aniversários, fortalecendo o laço. No final, Miguel olhava para o futuro, uma família construída sobre cinzas, mas resiliente. Ele ponderava as escolhas: rejeição levou à liberdade, mas a que custo? É certo perdoar quem nos causou dano irreparável, ou o verdadeiro perdão exige esquecimento?